Olá, eu sou a Marina. E eu sou a Maíra. E este é o Saúde na Cozinha. Hoje entrevistamos o médico urologista Dr. Cláudio Vilas Boas. O assunto, câncer de próstata. Então fica ligado aqui no Saúde na Cozinha, mais um programa da TV Viena, canal 24 em Assis. Sejam bem-vindos ao Saúde na Cozinha. Hoje nós recebemos aqui, na cozinha da Sandrin, o Dr. Cláudio Vilas Boas, médico urologista, que vai falar sobre câncer de próstata. Atualmente, o câncer de próstata é o tumor maligno mais frequente no homem adulto, tirando o câncer de pele. Inicialmente, para falar com a gente, Dr. Cláudio, bem-vindo à TV Viena, bem-vindo ao Saúde na Cozinha. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre importante a gente estar ajudando no sentido de esclarecer algumas dúvidas sobre uma doença tão importante, tão prevalente. Sim, e eu aproveito para agradecer novamente a Sandrin, que nos recebe mais uma vez aqui em sua cozinha. Muito obrigada, Alex, e toda a equipe da Sandrin. Para começar, Dr. Cláudio, o que é a próstata e qual é a sua função? Bom, a próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga. Ela tem, para o pessoal entender, mais ou menos o tamanho daquela noz. Aquela noz que todo mundo come no Natal. E ela é uma glândula funcional, ela faz parte da produção do líquido espermático, e sem próstata não haveria reprodução humana. Então a gente acaba vendo a próstata só como uma vilã, coisa que ela não é. Né? Ela faz, sem a próstata não existiria a perpetuação da espécie. Então ela produz parte do líquido espermático, que é fundamental tanto na nutrição quanto no transporte do espermatozoide até a fecundação do óvulo. Só que chega uma época da vida que a gente não dá muita importância para a questão de fertilidade, e aí é justamente nessa época que começam a sobrepor os problemas que aparecem nessa glândula, que são dentre as doenças principais da próstata, a prostatite, a hiperplasia benigna e o câncer de próstata, assunto principal no nosso tema de hoje. Dr. Cláudio, explica pra gente quais são os fatores de risco e qual é o índice de incidência do câncer de próstata. E eu aproveito para me dar uma pergunta para os nossos telespectadores. É possível prevenir o câncer de próstata? De que forma? Na verdade é um câncer extremamente incidente, né? A gente tem hoje, ele só perde praticamente para o câncer de pele. O grande problema do câncer de próstata, se a gente até for traçar um paralelo com o câncer de pele, o de pele muitas vezes a gente vê, o de próstata não. Né? E a incidência realmente é muito alta. O Instituto Nacional do Câncer estimou para 2014, lógico, a gente não consegue um número absoluto, mas aproximadamente aí, em termos próximos de 70 mil novos casos por ano. Então é muito grande, né? Muita gente. Daí sobre os fatores de risco e sobre também essa questão da prevenção. Com relação a fatores de risco, o principal fator de risco é a idade. É uma doença do envelhecimento masculino. Conforme a gente tem o passar dos anos, gradativamente o risco do homem desenvolver a doença ele vai aumentando. Então, em homens jovens, crianças e adolescentes, não existe ou é raro? Nunca falo que nunca existe em medicina. A palavra que eu nunca uso é o nunca. Então, mas é muito raro. Tanto que o protocolo da Sociedade Brasileira de Urologia, assim como da Associação Americana de Urologia, é de que você deve iniciar a rotina de avaliação de próstata a partir dos 45 anos de idade. Porque não vale a pena, o custo-benefício não se justifica para você iniciar esse protocolo de avaliação antes dessa idade. Então, a não ser, desculpa te interromper, a não ser naqueles casos que existe o antecedente familiar de câncer, que daí é uma outra coisa que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente. Sim, pela sua colocação é muito mais importante o diagnóstico precoce do que a prevenção em si. Sim, isso é fundamental. Não existe, na verdade,
A gente tem estudos, mas que nenhum comprovam com muita credibilidade se existe realmente um alimento, alguma coisa que vá prevenir o câncer. A gente sabe que tem fatores genéticos que são importantes, a idade é muito importante. Então, o que a gente tem que fazer é a tentativa de detecção precoce. O grande aspecto que eu falo do câncer de próstata na sua fase inicial, aquela que ele pode ser tratado, é que ele é uma doença traiçoeira, ele dá muito pouco sintoma, ele é oligossintomático. Então, se o camarada for esperar sintoma para fazer o exame de rotina, ele pode ter um diagnóstico tardio, e aí começa o problema. E quando tem um sintoma, como ele se manifesta? Bom, eu gosto de insistir nisso, porque eu quero que o telespectador pense nessa questão. Ele não dá sintoma na grande maioria dos casos. Então, quando você faz o exame de rotina, que é através do exame digital, o toque, e o exame de sangue, que é o PSA, você descobre câncer na grande maioria de pacientes, cânceres precoces em homens assintomáticos, que não sentem absolutamente nada. Então eu não posso nem falar muito em sintoma, porque eu não quero que o homem tenha sintoma para fazer o exame. Essa é a grande questão. Mas se tiver sintoma, os sintomas normalmente são sintomas urinários, sangue na urina, mudança do padrão miccional, uma urina mais difícil de estar saindo. Dores já em casos mais extremos, mais avançados, inclusive aquelas dores ósseas mais associadas a metástases ósseas, né? Porque o câncer ele pode mandar uma ilhazinha de tumor para fora do órgão principal. Isso se chama metástase. E essa metástase pode trazer comprometimento, como dores muito fortes, e quando outros órgãos também pode levar ao óbito. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta para falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Não sai daí. Estamos de volta com mais um programa Saúde na Cozinha, hoje recebendo o Dr. Cláudio Vilas Boas, e eu aproveito para falar para você, se você tiver alguma sugestão de convidado ou mesmo de pauta, mande um e-mail para contato@tvviena.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone 18 3323 2739. E antes da gente dar continuidade no assunto, eu falo para a Má nos explicar o prato de hoje especialmente feito para o Dr. Cláudio. Esse prato que eu vou preparar hoje pra gente é um prato muito apreciado quando eu tinha um restaurante. O Cláudio apreciava demais um salmão ao molho de mel e mostarda e um pouquinho de erva doce, com um pouquinho de gergelim e um molho de requeijão, um penne no molho de requeijão com um pouco de mussarela de búfala. Para algumas pessoas pode soar estranho o leite com o peixe. Alguns chefes abominariam essa combinação, eu sei. Porém, é um dos pratos mais lembrados do restaurante Tom e é um dos pratos que as pessoas até hoje me pedem a receita. Então, hoje estou fazendo ele aqui na TV Viena para todos os nossos telespectadores. E mais uma vez agradecendo a Sandrine e toda a equipe por nos ceder gentilmente a cozinha. Cláudio, voltando ao nosso assunto de hoje, câncer de próstata, nós falamos sobre sintomas, a Má perguntou para o Dr. Cláudio sobre fatores de risco e eu aproveito agora o momento para que ele esboce para nós os tratamentos disponíveis, né, Má? Uma vez que você faz o diagnóstico,
Então, eu vou trazer um pouquinho antes isso daqui para a gente discutir. Como a gente faz o diagnóstico? Quando a gente tem uma alteração no toque ou no PSA, você indica uma biópsia. Essa biópsia é um exame que vai ser analisado no microscópio e se você tem a possibilidade de detecção de células malignas. Isso é o diagnóstico do câncer. O câncer é um tumor maligno. Então, uma vez que você tem o diagnóstico de câncer de próstata, você tem algumas alternativas, que seria basicamente a cirurgia ou a radioterapia. Já existem outras modalidades, que seria a observação de pacientes com tumores de baixo risco, sem fazer nada, porque talvez o tratamento faça mais mal do que bem. Mas aí a gente já começa a entrar numa conversa muito específica. Eu acho que basicamente para o nosso público que está assistindo, deve entender que tem os dois tratamentos principais, que seriam a cirurgia e a radioterapia. Ambos curativos, quando o tumor é diagnosticado naquela fase inicial, naquela fase em que a doença pode ser realmente curada. Então as chances de cura, desde que seja descoberto numa fase inicial, é bom frisar, são em porcentagem você teria? Tenho. Marina, a chance de cura de um tumor de próstata precoce inicial beira 90%. É muito boa, né? É uma chance de cura. Eu brinco com o meu paciente no consultório que é muito desgastante um diagnóstico de câncer. Mas quando o diagnóstico é precoce, o paciente tem a faca e o queijo na mão para ficar curado, né? Muitos não voltam, muitos ficam descontentes, alguns deixam de fazer tratamento, voltam depois de alguns anos já com um tumor avançado, mas aquele que agarra a oportunidade de fazer o tratamento na ocasião do diagnóstico precoce, ele tem quase total chance de cura. Sim, e é evidente que um diagnóstico precoce, ele exige uma frequência nos exames, né? Que nós ainda não falamos sobre qual é essa frequência ideal a partir dos 40 anos, mas com que frequência realizar esse exame? O que a gente vê hoje em dia é que o perfil do paciente mudou. Mudou porque está indo desde o paciente mais jovem até aquele senhorzinho que não iria de jeito nenhum. A gente tinha dois grandes entraves, dois grandes empecilhos, a falta de informação e o preconceito. Programas como esse ajudam muito na falta de informação. Hoje isso está na mídia, hoje a gente tem o Novembro Azul, tem o Dia de Combate Nacional ao Câncer de Próstata, então tem divulgação. E o preconceito, né, devagarzinho a gente vai conseguindo minar. E hoje a gente vê que muitos homens eles vão ao consultório espontaneamente. Alguns eu digo que por livre e espontânea pressão da esposa, geralmente, mas acabam indo e fazendo o exame nessa periodicidade anual. O que é recomendável, então, até a Marina estava me perguntando em off, quando que se faz e qual é a frequência? A frequência, mais comumente a gente diz que é a partir dos 45 anos com o toque e PSA anuais, tá? Entra aquela situação especial de pacientes que têm os antecedentes familiares de câncer de próstata. Ele teve um pai, um tio ou irmão que teve câncer de próstata. Esse eu puxo para fazer a rotina um pouquinho mais cedo. A partir dos 40 anos de idade, mesmo esquema, toque e PSA anuais. Anuais também neste caso. Exatamente. Ele só vai fazer o exame 5 anos antes. A gente puxa ele um pouco para entrar na rotina de prevenção um pouquinho antes. Então, quando a gente fala em próstata, não existe muito uma questão de prevenção. Existe a tentativa de identificação precoce. Até nós médicos, na rotina, falamos de prevenção, mas não é uma prevenção. É uma rotina, uma tentativa de identificação de um tumor precoce. Seja um nódulo pequenininho no toque, seja um PSA que está começando a aumentar, que você liga a uma possível correlação com o câncer. E a duração desse tratamento pode variar de paciente para paciente? O tratamento depende muito do estadio do tumor, que a gente fala, do tamanho do tumor, mas basicamente ele vai ser, ele sendo dirigido para as duas modalidades terapêuticas principais, que são a cirurgia ou a radioterapia,
serão feitos acompanhamentos muito baseados nessa escolha que o paciente vai fazer. E eu costumo deixar o paciente muito à vontade, né, nessa escolha. Eu acho que ele tem que tratar, mas a decisão da modalidade terapêutica eu deixo a critério do paciente. Porque o cirurgião sempre vai puxar um pouquinho o peixe para a cirurgia. Né? Eu sou cirurgião, eu acredito no que eu faço. O radioterapeuta, hoje a gente tem uma radioterapia que evoluiu demais. A gente tem uma radioterapia chamada conformacional, até intensidade modulada, que você queima só o órgão-alvo, você trata a sua próstata. Antigamente vinha uma radiação que queimava bexiga, reto, próstata, piorava muito a qualidade de vida desse paciente. Hoje não é mais assim. Hoje não é assim, você queima a próstata, eventualmente tem algum efeito colateral ou outro, mas muito menor do que tinha antigamente. E no caso, se o paciente opta por fazer uma cirurgia, qual é o período que ele teria que ficar de repouso, enquanto tem o pós-operatório, como... E se esse câncer, obviamente, pode voltar ou não? Isso é uma coisa difícil de responder, porque o status de cada paciente é muito variável, né? Então, tem pacientes que com 15 dias da cirurgia você encontra ele no retorno pós-operatório, nem parece que ele operou. Outros se ressentem um pouco. Exatamente, isso é muito individual. Sim. Isso vem muito da idade do diagnóstico, do padrão de saúde que esse paciente já tem, o que eu chamei de status. Ele pode ter outras comorbidades que não são incomuns. Sim. É isso, você está acompanhando o Saúde na Cozinha, mais um programa super especial para esclarecer assuntos muito importantes como esse de hoje, o câncer de próstata. A gente volta já com a nossa receita salmão super especial. Não sai daí. A Clínica Ideale em Assis tem em seu comando a médica dermatologista doutora Juliana Augusta Bettiol Coronado. Ao seu lado, um time de profissionais altamente qualificados que atuam em um ambiente especialmente preparado para cuidar da sua beleza e bem-estar. Manchas, olheiras, acne, oleosidade, rugas, envelhecimento, desidratação, linhas de expressão, flacidez, cuidados corporais e tudo mais que você precisa tratar para voltar a ter uma pele saudável e rejuvenescida. Quando falamos em Clínica Ideale, também falamos em saúde, pois, para a doutora Juliana, ao longo de tantos anos atendendo pacientes de todas as idades, não há beleza sem saúde. Cuide da sua saúde e do seu bem-estar na Clínica Ideale, Avenida Otto Ribeiro, 575, em Assis. Telefone 18 3322 4847.
Estamos de volta com o último bloco do programa Saúde na Cozinha. Hoje falamos sobre câncer de próstata e a Má já nos serviu aqui com um delicioso salmão. Má, fala um pouquinho pra gente sobre essa receita, sobre esse preparo que a gente acompanhou aqui nos bastidores. Então, esse prato ele não precisa necessariamente ser feito com salmão, você pode fazer ele com outro peixe, se de repente você preferir um peixe, uma tilápia, você pode fazer, não é necessário fazer só com salmão. É um prato um pouquinho diferente, diferente que eu digo assim, não é uma combinação clássica. Muito bom esse macarrão, pode servir. Então, quem quiser fazer em casa, a receita estará no site também da TV Viena, www.tvviena.com.br. E eu tenho um Instablog, vamos dizer assim, em que eu posto também lá a receita. Então é @umtomgourmet no Instagram, que também eu disponibilizo a receita. Algo fácil de fazer, eu acho que vocês puderam acompanhar aí, não dá trabalho algum. Se quiser fazer o salmão no forno, pode fazer também. E é rápido, viu? É rápido, é bem rápido. É um prato bem rápido. Espero ter... Como é que fala? As expectativas, correspondido às expectativas? Sim, correspondeu às minhas expectativas, porque eu tava morrendo de vontade de comer salmão. Não tô matando a saudade do Tom. Que bom. Falando em comida, Dr. Cláudio, vou aproveitar, porque a gente hoje fala-se muito em dieta, fala-se muito em se cuidar, estilo de vida saudável. Essa dieta é para que a gente evite determinadas doenças. Como que é isso nesse caso do nosso assunto de hoje? Eu estava dizendo até agora para a Marina, ela acertou no prato, né? Porque hoje a gente diz que a dieta que é boa para o coração também protege contra o câncer. Uma coisa está abraçando a outra. Cada vez mais a gente tem associado, então, uma dieta com aqueles alimentos clássicos, protetores do coração, com uma dieta que protege as pessoas de vários tipos de câncer, incluindo eles o câncer de próstata. Basicamente, o que a gente diz sobre o câncer de próstata? Na grande maioria dos estudos, a gordura animal é o principal vilão. Então, quando a gente tem gordura animal, sempre a redução dessa gordura ruim, ela diminui o risco de câncer em geral, e dentre eles o câncer de próstata. Alguns alimentos, frutas e verduras em geral, os legumes em geral, são protetores. Fala-se muito no licopeno, que está presente no tomate, na goiaba vermelha, na melancia, na cenoura, e também do selênio, muito presente nas castanhas, que a gente tem muita facilidade. Castanha do Pará, castanha brasileira, né? Então, no Brasil, a gente tem muita facilidade com esse tipo de alimento. Alimentos que não são tão comuns a gente, mas que a gente pode estar lançando mão como protetor, são os peixes. Peixes cada vez mais entrando em cena em detrimento da carne vermelha. Eu acho que tudo a gente tem que pensar em fazer com uma certa moderação. A medicina é a ciência das meias-verdades. Quando eu entrei na faculdade, em 1993, o ovo era uma desgraça. Pois é. E agora? Eu saí da faculdade, o ovo já não era tão ruim. Hoje o ovo já, depois de um certo tempo, o ovo foi tido como um alimento excelente. Então, eu costumo dizer que sempre o bom senso nessa hora, você se alimentar usando um padrão alimentar, aquele prato colorido que nossa mãe já fala para a gente há muito tempo, isso a gente tem que levar para o dia a dia, abusando realmente dos vegetais, diminuindo o consumo de carne. Eu acho que esse é o padrão. E, logicamente, outros hábitos saudáveis, como atividade física, evitar o cigarro, evitar a bebida alcoólica. Então, tudo isso tem um padrão que a gente deve seguir de bom senso. Sim, né? Nós já falamos muito isso. Como eu gosto sempre de lembrar, embora às vezes fala assim, nossa, mas saúde na cozinha e tá fazendo um prato que levou um requeijão. Tudo bem, coloquei um requeijão ali, de repente, nutricionalmente ele não está equilibrado, porque eu misturei aqui uma carne com um leite, que eles brigam muito, porém, eu acho que a gente pode se dar o prazer de comer uma coisa gostosa. E aqui, o que eu fiz? Eu fiz um caldo de legumes. Esse caldo de legumes, ele é feito com os legumes, não é o do tabletinho.
Então, sempre assim, nada de tempero pronto, vamos tentar usar cada vez mais ervas, alho, cebola, fazer o caldo de legumes para agregar mais valor nutricional. Se de repente seu filho, sua filha não come a cenoura, não come vagem, não gosta, gente, vamos lá, faz o caldinho de legumes, cozinha o arroz nesse caldo de legumes, vai cozinhar o feijão, coloca uma beterraba dentro. E com esse equilíbrio a gente não precisa abrir mão de determinados alimentos. Eu, por exemplo, adoro queijo. Então a gente não precisa abrir mão de determinados alimentos. Exatamente. Tendo esse equilíbrio. É isso aí, é o equilíbrio sempre. Para agradecer a presença do Dr. Cláudio Vilas Boas, que gentilmente abriu um espaço em sua agenda, né, para vir aqui conversar conosco e levar informação até você. Dr. Cláudio, suas considerações finais, obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. É difícil a gente falar que o programa foi uma delícia, mas hoje literalmente foi uma delícia. Estava com muita saudade da comida da Marina e eu acho que é sempre importante a gente agarrar essa oportunidade que tem para falar sobre uma doença tão grave que a gente pode ajudar a esclarecer a população e dessa forma cada vez mais fazer aqueles diagnósticos precoces que a gente comentou. A nossa briga é para isso, para que a gente faça um diagnóstico precoce e consiga tratar os pacientes de uma maneira mais efetiva. É isso aí, TV Viena. Você está aqui.